Bom, a gente vai apresentar então, né, o Léo, o escritório KSA, que antigamente era um outro nome, né? Vocês mudaram. Na verdade, o que acontece? Quando a gente... Eu vou ir falando, tá? Claro, e aí vocês vão... a gente vai conversar. A gente fundou o escritório em 2017. Quando a gente fundou o escritório, era um outro nome. E aí era um nome que nós tínhamos um terceiro sócio e chamava Instinto Arquitetura. E aí esse nome ficou um nome que ficou meio complicado, porque a gente percebeu que pra gente era difícil falar, era difícil de escrever, porque muita gente achava que era Instituto ou Extinto Arquitetura, e isso começou a nos prejudicar, assim, perceber que a gente não estava se enxergando naquele lugar mais, naquele espaço, naquele nome. E aí foi quando o Rafa saiu, que era o nosso terceiro sócio, assim, somos amigos até hoje, decidiu sair, tudo certo. Ficou eu e o Olavo, a gente falou, o que a gente faz agora? É o momento da gente pegar, mudar o nome do escritório. E a gente não sabia o que fazer, meu sobrenome é Kaseib, e o do Olavo é Suniga. Nossa, mas... E aí a gente achou que a gente conversou com os colegas, falou, pô, mas tem um nome meio gringo, fica legal, Kaseib Suniga. E aí nome de escritório gringo, Kaseib Suniga Arquitetos Associados. A gente ficou um tempo assim, e aí foi quando a gente percebeu que, assim, conforme a gente começou a receber mais colaboradores no escritório, eu acho que, assim, não sei, a gente se posicionava no lugar das pessoas e falar, poxa, eu também estou fazendo um monte de trabalho aqui, o nome é o Kaseib Suniga, Arquitetos Associados, só, sabe, e eu, entendeu? Então, a gente começou a perceber como que a gente conseguiria deixar isso mais horizontal possível, mais legal para as pessoas. E aí a gente decidiu ficar só as iniciais minhas e do Olavo, KSAA, seria Arquitetos Associados, e hoje depois se tornou, quando a gente refez a comunicação visual, KSAA, Arquitetura Multipotencial, porque a gente acredita nessa multipotencialidade dos colaboradores, porque cada pessoa é única, e essas pessoas elas conseguem contribuir na nossa arquitetura de uma maneira muito específica, com as potencialidades e as facetas que cada pessoa tem. Então eu acho que hoje o escritório está muito nessa vibe, assim, a gente tirou um pouco essa imagem minha e do Olavo para trazer essa imagem do grupo KSA, entendeu? Então assim, eu acho que ainda mantém o início, né, da história, mas eu acho que a galera se identifica mais com esse trabalho. E eu acho que é um pouco dessa discussão que a gente, na época da nossa faculdade, que a gente percebia que, sei lá, sempre tinha, né, falava de um arquiteto único, como se aquela pessoa fosse figura divina de Deus que conseguiu com um traço resolver todos os problemas. Nós não acreditamos nisso, tá? A gente sempre foi contra essa ideia. A gente acredita que o trabalho, o partido da arquitetura, ele é constituído de muitas etapas e muitas facetas, inclusive do próprio cliente, entendeu? Assim, então, eu não acho que existe o Léo que vai desenhar um traço maravilhoso e aquilo vai dar certo. Eu acho que, assim, para aquilo dar certo, outras pessoas estão trabalhando em outras coisas também para deixar você mais livre para fazer aquilo. Se você pensar aqui numa máquina, numa engrenagem, então a gente sabe que, assim, é um sistema em rede, não é um sistema, né, assim, que uma única pessoa isolada, é uma rede. É um conjunto. É um conjunto. Então é o que a gente acredita, é o que tem dado certo pra gente, é o jeito que a gente gosta. Tá? Então por isso que essa questão do nome. E todos os colaboradores são arquitetos? São arquitetos e uma estagiária. Uma estagiária. Uma estagiária, mas nós tínhamos, há pouco tempo atrás, uma jornalista. Que legal. Dentro do escritório. E agora nós temos uma designer, que não é designer de mobiliário, é uma designer gráfica, participando. Ela tem a empresa dela, mas ela também atua com a gente, inclusive ela que refez. Ela também é arquiteta, mas ela só atua hoje ela formou comigo com o Olavo, mas ela só atua com marcas, brand. Mas assim, ela tá dividindo o escritório aqui com a gente, mas é sempre quando a gente precisa de alguma ajudinha, a gente tem ela para auxiliar, sabe? Eu acho que é mudar um pouco esse sistema que a gente conhecia para um sistema mais colaborativo, sabe? Que você consiga estar em várias áreas do conhecimento da arquitetura, mas não necessariamente na figura de uma única pessoa, sim distribuir, sabe? Legal. É dividir para somar. A gente veio através do Arquidev, né? Porque, né?
Aí eu queria que você contasse mais sobre essa obra. Eu vi que é uma reforma da Kombi lá do meu escritório. Sim, 200 metros quadrados, se eu não me isso, engano. esquadrão da Faria Lima. Isso. Vocês trouxeram algumas sacadas bem legais, né? Diferenciados ali. Como que foi esse processo? Foi de um projeto de 2019. Lá, a cliente, eles fazem, a Kombi é uma empresa de publicidade brand. Eles têm algumas marcas dentro da Kombi, que é o Racing Hair, uma marca antiga de deixar principalmente para homem que tava com cabelo branco, deixar o cabelo escuro, Vagisil, que eu acho que é uma pomada. E tem outras marcas, tá? Eles queriam que o escritório deles, que era um novo escritório, eles já estavam nesse prédio, estavam alocados no 5º andar, eles estavam indo pro 10º andar. Um diretor colombiano, se não me engano, que entrou em contato com a gente. E eles queriam que esse projeto refletisse a ideia de quase todas as marcas que eles atuam, que a Kombi atua, tá? Então, com isso, eles mandaram pra gente uma paleta e nomes das marcas, as cores das marcas, e deram pra gente um orçamento muito limitado. Tipo assim, Mas olha, vocês foram muito criativos. Então, eles falaram pra gente, olha, sim. a gente tem 300 mil. O escritório de 200 metros quadrados é o máximo que a gente pode gastar. Tá. A gente achou que seria um baita desafio, né? A gente, nesse caso, a gente fez o gerenciamento da obra também pra gente conseguir deixar dentro do orçamento. Nesse caso vocês fizeram. Nesse caso nós fizemos. Nessa época vocês faziam. Nessa época nós fazíamos. Nós não tínhamos esse volume de trabalhos que nós temos hoje. Então assim, era um trabalho que a gente conseguiu, inclusive, assim, ter mais pessoas da equipe participando junto, né? Porque às vezes acontece que cada pessoa pega um trabalho e vai desenvolvendo, né? A Kombi a gente conseguiu. E com esse orçamento limitado, e querendo trocar piso, fazer um monte de coisa, reforma das janelas, forro, a gente percebeu que talvez, naquele momento, melhor a se fazer era criar um partido de cores, que talvez fosse mais interessante naquele momento, com aquele orçamento baixo, relativamente baixo, que daria o que? Está R$ 1.500 o metro quadrado. Hoje a reforma está R$ 3.500, R$ 4.000. Tudo bem que era 2019, antes da pandemia os valores eram mais baixos. Mas assim, ainda era um orçamento limitado. Então a gente partiu do princípio que a gente ia ter um volume, que era o volume centralizador, porque tudo não tinha paredes, o único volume de paredes eram os banheiros. E a partir desse volume a gente distribuía os fluxos, né? Porque todo mundo vai para o banheiro, sai do banheiro, entra para a recepção. Então esse volume é um volume roxo, que a gente decidiu trazer a cor da Kombi, que eles, dentro das cores que eles passaram para a gente. E a gente fez com que as divisões que tivessem salas de reuniões, que seriam 3 salas de reuniões, uma em cada ponta nas extremidades do escritório, embora fosse uma sala fechada, a gente queria que tivesse continuidade entre o dentro e o fora. Por isso a gente fez uma linha de forro, vocês podem ver que é um forro amarelo, que independente se é dentro da sala ou fora, o forro ele continua. Ele faz essa conexão. A gente queria que deixasse o ambiente um pouco mais fluido, mais permeável, né? A gente não queria que tivesse grandes interrupções, já que não é um escritório tão grande também. Então, os únicos espaços fechados, o banheiro era um volume roxo. As salas de reuniões, que eram volumes mais fechados, ainda assim a gente conseguiu manter a permeabilidade visual e essa ideia de continuidade através do forro e do piso. E no piso a gente fez um piso vinílico, que a gente trabalhou com a cor azul e a cor cinza. O azul, ele marcava o eixo de circulação horizontal do escritório, distribuindo para as 2 salas de reuniões. Então, se vocês olharem os desenhos do Arquideiro, vocês vão perceber isso que eu estou comentando com vocês, dessa fluidez entre forro e piso e também esse volume mais rígido dos banheiros. Esse escritório, a gente conseguiu chegar no valor e no prazo, porque assim, é muito difícil trabalhar com corporativo. Todos são difíceis, mas assim... Trabalhar à noite, né? Exatamente, tem que trabalhar na parte madrugada, né, acompanhando esse processo de madrugada. E a questão também do seguinte, né, o escritório, eles tinham um prazo para fazer a mudança dentro do mesmo prédio do 5º para o 10º andar. Se eles não mudam, o aluguel, mais 1 mês de aluguel. Então, assim, essa pressão do diretor chegar na gente e falar, olha, precisa ser feito dessa forma, podia dar tudo errado. Né? E a gente... Vocês arriscaram, a gente assim, era um risco, era um desafio, desafios. E a gente gosta disso. Que show. Então,
deu tudo certo, a gente está com o escritório lá. E o que foi mais legal, eu acho que isso tudo foi um escritório que foi publicado, no Arquidaily, né? A gente mandou para o Arquidaily aprovou. A gente tinha acabado de entregar o escritório, sofreu aquela questão do isolamento e tudo mais. E eles convidaram a gente novamente para pensar numa breve reforma de como fazer. Eles respeitaram muito a arquitetura. Eles podiam fazer qualquer coisa lá, pôr uns acrílicos, dividir. Não, eles contrataram a gente novamente para a gente pensar no dispenser de álcool gel, na comunicação visual das plaquinhas, de como manter essa mesma estrutura. Detalhes pequenos, mas que eu achei muito legal que eles recontrataram a gente. E esse ano chamaram a gente novamente. Eu fui lá, faz mês passado, e quando eu cheguei lá, eu falei, tá igualzinho. Olha, que legal. Isso é muito legal, então você vê que as pessoas gostam. Sim. Ela já é um novo diretor, ele veio elogiar a gente, falou, olha, parabéns, me deu a mão, assim, o cara que me conhece. Super legal, a galera adora trabalhar aqui, o bem-estar das pessoas. E eu vi, é legal você ver depois de 3, 4 anos voltar lá e ver as pessoas usando aquela copinha aberta, como que funciona. E até pra você ter o feedback de que deu certo. Exato, né? não, senão eles não teriam ideia chamado a muito gente legal, novamente, sabe? Porque eu acho que essa coisa da arquitetura é você construir laços. É você fazer com que a pessoa lembre de você novamente, quando for para um novo trabalho, um novo projeto. Então é um cliente que ficou fidelizado com a gente, né? Então é um cliente que a gente... Certamente vocês souberam ouvi-lo, né? Exatamente. Porque se vocês vão lá, assinam um negócio, não é assim, pronto, você não cria essa conexão, né? Eu acho que eles puderam participar bastante do processo, foi super legal. Então a gente fica muito feliz com esse resultado. Vamos finalizar aqui e a gente conversa. Muito obrigada. Imagina, Foi ótimo.